Paz do Senhor, meus queridos. Aqui o pastor Eusébio Galdino, programa Palavra Amiga, uma palavra para abençoar o coração. A gente estamos aqui na nossa quinta aula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a criação, queda e restauração do homem. Você já compreende um pouco aí desse plano de Deus para a vida do ser humano? Então vamos aprender um pouco? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, coloca a vida do pastor Eusébio diante de ti, Senhor, que seja um instrumento nas vossas mãos, que o vosso Espírito Santo nos revele, Senhor, aquilo que precisamos entender para praticar a tua palavra. Assim oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, meu querido? Então a gente vai começar aqui falando um pouquinho, né? Deixa eu só acertar aqui pra gente. Falar um pouquinho do criacionismo e evolucionismo. Você já sabe o que é isso? Já ouviu falar? Possivelmente já ouviu falar, né? Então, ao contrário do evolucionismo, a Bíblia ensina que não surgimos de uma ameba, mas de um planejamento perfeito. Então, não foi um acaso. Você não nasceu, não foi criado, surgiu o ser humano de um acaso. Foi um plano perfeito, né? Há um arquiteto do universo. No livro de Gênesis, que significa origens, está escrito que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, o céu e a terra já existia, depois Deus veio formar o homem. Ele apresenta Deus dando forma ao nosso planeta e criando tudo pelo poder da sua palavra. Mas, ao descrever a criação do homem, a Bíblia mostra a atitude diferente de Deus. Então, quando chegou no momento de criar o homem, Deus agiu diferente. Deus faz da maneira dele. Nós que muitas vezes queremos limitar Deus. Ele que até ali apenas ordena que as coisas se façam, aparece agora sujando as mãos, no bom sentido, né? Sujando as mãos no barro e criando uma obra de arte em argila. De forma muito carinhosa, o Criador concebeu cada parte do corpo humano. Os olhos, com sua estrutura fantástica, o cérebro, como um computador insubstituível, o sistema nervoso central, o sistema imunológico, né? É o que está nos protegendo nesse momento que a gente está vivendo aí essa crise aí do vírus, né? Do coronavírus, e certas pessoas têm o sistema imunológico que é mais resistente. Enfim, tudo minuciosamente planejado. Você ainda acredita que você é uma ameba? Que você nasceu do nada? Como os cientistas, não todos, né? Mas uma parte que se diz ateia, ou descrente de Deus, se julgam mais sábio do que Deus, e a palavra do Senhor diz: quem é tu, ó homem, para tentar saber os planos e os pensamentos do Senhor. Então, quando a gente tem a humildade, se coloca debaixo da destra do Senhor, a gente começa a enxergar nas pequenas coisas as coisas maravilhosas que o nosso Deus faz. E por falar em olhos, você sabe que Albert Einstein já falava que a ciência sem a religião é manca. E a religião sem a ciência é cega? É verdade. É muito ilógico olhar para um sistema de complexidade redutivo como o olho e não esperar que alguém o tenha planejado. Darwin confessou seu desespero numa carta que escreveu a Asa Gray em 3 de abril de 1860, que diz: só de pensar no olho tenho calafrios. Olha, eu vou repetir para vocês, isso é muito forte, meu querido. Só de pensar no olho, no sistema aí do olho, tenho calafrios. Dizer que é possível provar cientificamente que Deus existe seria uma tolice. Mas seria também uma tolice falar que a ciência tem parâmetros para afirmar que Deus não existe. Por isso, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isto? Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 26, e Jó, capítulo 12, do 7 ao 9. Amém, meu querido? Esse é o nosso primeiro tema aí, então, evolucionismo, né? E criacionismo. Criacionismo que um Deus que criou. Evolucionismo é evolução. Surgiu lá do nada e foi evoluindo. Amém? Mas agora a gente também vai entrar numa questão que Deus criou o homem
à imagem e semelhança dele, da Trindade, né, na verdade. Então, criação do homem à imagem de Deus. Vamos entender um pouquinho melhor essa questão, que é importante também. O Deus Criador tinha um propósito com a criação do ser humano. Ele tentava criar um ser que raciocinasse e que pudesse sentir como ele. Seres com quem gostaria de compartilhar os seus mistérios, a sua vida. Um ser que dominasse com ele céus e terra, como verdadeiros filhos. Daí, resolveu então criar o homem à sua imagem e semelhança. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes dos mares, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Assim sendo, Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus ele o criou, macho e fêmea. Vou repetir, macho e fêmea. Eles o criou. Não existe um terceiro gênero, meu querido. Isso vem da enfermidade, do pecado da humanidade, que começa a inventar um monte de bobagem. Então não caia nessa armadilha. É macho e fêmea. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27. Amém, meu querido? Então essa foi a criação do homem, a formação do homem, conforme a semelhança de Deus, e ele fala, façamos. Então ele está falando não só dele, como Deus Pai, mas o Deus Filho, Jesus Cristo, já estava ali na criação, naquele momento, e o Espírito Santo de Deus também. Mas, você sabe que houve uma oposição referente a essa criação de Deus? Agora a gente vai ver a oposição da criação do homem. Ah, mas quem se opôs a essa obra de Deus? Então vamos lá, meu querido. Deus criou uma infinidade de coisas e criaturas excelentes, certo? Antes mesmo de criar os céus e a terra, dentre as criaturas criou também os anjos. Sabia disso? Seres espirituais de cujo desígnio é adorar a Deus e servi-lo de contínuo. Está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 e 14. Porém, quando Lúcifer, um anjo da mais alta confiança de Deus, percebeu que Deus tinha um plano de criação do homem e que esse seria feito à sua imagem e semelhança, dotado de inteligência, de vontade, de liberdade, e queria dominar e sujeitar a terra, teria um reino físico sobre o seu domínio, ele se rebelou contra Deus. Ele desejou para si a condição de dominador e de toda a autoridade que Deus havia planejado para o homem. A inveja. Já ouviu falar de inveja? Dentro da igreja tem muito isso, né? Às vezes o irmão tem lá um ministério, é levantado aquele ministério, tem um irmão que está 200 mil anos lá no banquinho, ou está lá fazendo as coisas, e quando o irmão é levantado, ele já levanta a inveja, em vez de focar naquilo que Deus tem levantado com propósito para a vida dele. Ou, você já estava 200 mil anos, porque ele não serviu e não fez conforme o Senhor queria, com zelo a obra do Senhor. Mas vamos aqui à questão de Lúcifer, né? Quando Lúcifer se rebelou, creio eu que houve uma guerra no céu, uma batalha. Deus expulsou o anjo rebelde do céu e 1/3 dos anjos que se reuniram a ele. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Muitas pessoas questionam se o diabo, se Lúcifer, Satanás, caiu do céu ou não, né? Meus queridos, o importante não é isso. O importante é a gente tem que focar, entender e ter absoluta certeza que ele foi expulso. E não só ele, como ele é o pai da mentira, ele chegou no ouvido dos outros anjos e criou uma revolta. E 1/3 caiu na sua lábia. É como hoje. Muitas pessoas, nós estamos vivendo esse momento devido à rebelião do ser humano. Lúcifer continua com a sua lábia nos ouvidos das pessoas, agora não é dos anjos, mas das pessoas, e as pessoas continuam caindo na sua lábia, continuam se rebelando contra Deus. E aí chega nesse momento, aí pega um versículo e começa a querer obrigar Deus a cessar todas as coisas conforme as suas vontades. Mas o momento é de arrependimento. Arrependimento, meu querido. Lúcifer e os anjos foram expulsos do céu
e lançados à terra como castigo. Perderam suas glórias, perderam suas belezas, e a luz que tinham encantados enquanto seres celestiais. Ezequiel, capítulo 28, de 11 a 17. Tornando-se espíritos malignos, mas a maligna ambição de Satanás não mudou. E sendo assim, ele começou outro plano. Mas qual é o plano de Satanás hoje? Tentar, usurpar, tomar ilegalmente, isso que é usurpar, tomar ilegalmente, o trono de Deus. Ele passou a perseguir a criatura mais excelente, o homem que Deus havia criado. Amém, meu querido? Bênção do Senhor, está entendendo? Então, antes do ser humano ser formado aqui, Satanás já estava aqui na Terra. Ela não tinha aquela formosura, né, que Deus fez do paraíso. Depois Deus cria, dá forma à Terra, vem, cria todos os seres, e vem e cria também, forma o homem da Terra, a mulher. E eles estão no paraíso e cabe a eles obedecer a Deus. Mas aí o inimigo, Satanás, invejoso, fala, não, eu vou derrubar, eu vou fazer como eu fiz com aquele 1/3 dos anjos, se rebelar contra Deus, esse casal também eu vou lá e vou fazer se rebelar contra Deus. Sabe o que ele conseguiu? Então agora entramos na questão, a queda do homem, né? O homem caiu. O homem, quando eu falo homem, é homem e a mulher, né? O casal, a família, que é plano de Deus. Por isso que Deus fala, um só carne, juntam-se dois, formam só uma carne, né? Então a queda do homem. Deus concedeu a Adão e Eva, sua mulher, toda a autoridade sobre a terra. Não é verdade? Disse Deus, não é o pastor Eusébio. Sujeitai a terra e dominai-a. Dominar, meu querido, não é destruir a terra, a natureza, é sim administrar, cuidar. O homem não tem feito isso, tem destruído. Estamos pagando um alto preço aí. Deus, querendo o bem da sua criação e mantê-la a salvo do domínio de Satanás, plantou 2 árvores no jardim do Éden. Deus a chamou de árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aonde que está, pastor? Gênesis, capítulo 2, versículo 9 e 17. A primeira representa a vida e a autoridade do próprio Deus. Quando ingerido o seu fruto, Adão e Eva receberiam amor, força, poder e a glória de Deus resplandecia em suas vidas. A segunda árvore representava a vida e a autoridade de Satanás. Enquanto não comesse daquele fruto, estariam salvos. Mas se o ingerisse, perderiam a glória de Deus e todo o poder e a autoridade sobre as demais criaturas. Ficariam à mercê do domínio de Satanás e destituídos, separados, desraigados, seriam de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. Satanás, muito sagaz, enganou a mulher dizendo-lhe que a árvore do conhecimento do bem e do mal não era tão ruim como Deus lhe havia dito. Ao contrário, Deus não queria que eles comessem para não se tornar igual a ele. Eva, observando que o fruto era agradável aos olhos, o comeu e deu a seu marido, que também comeu. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Aqui foi a queda do homem. E nós pagamos por essa queda até hoje. Mas Deus, servimos um Deus maravilhoso. Aí entra o amor, a misericórdia desse Deus que é justo. Neste momento ele já prepara, já tem pronto um plano da salvação. Mas antes de falar do plano da salvação, vamos falar o pecado, porque nesse momento que o homem e a mulher se rebelam contra Deus aqui, há o pecado, conhecimento do pecado. Deixa eu só colocar aqui, e todo mundo sabe, ou deve pelo menos saber, que o salário do pecado é a morte. Então foi com esse ato pecaminoso, desobediência, a única ordenança que Deus lhe impunha. O homem perdeu a glória de Deus, a imagem de Deus e o domínio sobre a criação. Satanás então tomou para si o trono desocupado por Adão e Eva e exerceu seu domínio sobre a terra. É por isso que Jesus fala que o governo de Satanás, desse mundo, já é do maligno. E a morte encheu o mundo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Todos os descendentes de
Adão e Eva herdaram a sua natureza pecaminosa. Todos nós somos pecadores. Todos foram subjugados ao poder e domínio de Satanás. Quanto a vocês, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os caminhos deste mundo e o príncipe do reino do ar. O espírito que agora opera naqueles que são filhos da desobediência. Que espírito é esse? Satanás. O espírito do anticristo. Vivíamos dentre eles em certa ocasião, gratificando os desejos da nossa natureza pecaminosa e seguindo suas vontades e pensamentos. Éramos, por natureza, objetos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 13. Daí o declínio do homem em sua obstinação ao pecado. Da idolatria, imoralidade, a toda espécie de iniquidade. Mas Deus nos adverte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Amém, meu querido? Agora chegamos no nosso plano de Deus, o plano da restauração do homem, o plano da salvação. Glória a Deus. Você tem buscado a sua salvação? A salvação do seu lar, da sua casa, do seu familiar. Mas lembrando que a salvação é individual. Você pode orar, você pode dar um bom testemunho, interceder, mas cabe a cada um aceitar esse plano da salvação ou não. Mas, pastor, fale melhor a questão da restauração do homem. Vamos lá, meu querido. O nosso Deus é puro, é santo e não se mistura com o pecado. Quando as pessoas falam que Deus é amor, e realmente Deus é amor, isso aí ninguém pode ter dúvida nenhuma, mas se esquece de falar que Deus é justo, Deus é puro, Deus é santo, então ele não se associa com o pecado. Você pode chegar diante de Deus em pecado, mas você não vai permanecer em pecado em nome de Jesus. E por ser extremamente amoroso, infinitamente misericordioso, Deus não desistiu da criação humana. Ao contrário, ele colocou em prática o plano da salvação, divino, magistral, plano este que salva a humanidade do poder de Satanás. Com esse novo plano, o homem tem condições de ser restaurado ao plano original, de sermos reconciliados, seus filhos, e de compartilharmos do seu trono de glória novamente. Daí então mandou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, diga-se de passagem, antes de ser concebido em forma humana, já fazia parte da Santa Trindade, Deus Filho. Mas meu amigo, minha amiga, a salvação é um dom gratuito de Deus. Você não precisa pagar nada, porque o meu Jesus já pagou o preço de sangue, por mim e por você. Quando nós, que éramos os culpados pelas nossas transgressões, nossos pecados, Ele nos amou e tomou sobre si a carga pecaminosa de toda a humanidade e morreu naquela cruz, em nosso lugar, espargindo, derramando até a última gota de sangue, sangue de um justo, sem mácula, sem pecado, para nos salvar. Aceite, portanto, aquele sacrifício do Salvador da humanidade, para você ser reintegrado ao plano original de Deus, acima exposto, para que você possa ser inserido na família de Deus, sendo reconciliado como filho de Deus, destruindo o poder do inimigo sobre a sua vida e retomando o poder, a glória e a autoridade que Deus antes outorgara a Adão. Jesus te ama e quer te levar consigo. Jesus te chama. Portanto, aceite-o, não o rejeite. Ele está voltando. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, e termino aqui com este versículo para os amados, essa nossa quinta aula. Espero que os irmãos possam ter gostado, possam estar aí compartilhando esse momento, esse aprendizado. O versículo diz: porque assim como em Adão todos morreram,
assim também em Cristo todos serão vivificados. Glória a Deus, meu querido. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, não é mesmo? Como é gostoso aprender da palavra do Senhor. Chegamos ao final da nossa quinta aula. Que bênção, que maravilha. Então, a criação, queda, revelação do homem. Falamos um pouquinho do evolucionismo, criacionismo, criação do homem, a imagem de Deus, oposição de Satanás à criação do homem, a queda do homem, né? O pecado gera morte e a restauração do ser humano, restauração do homem. Romanos 6,23 também diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Jesus Cristo nosso Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma semana abençoada, ore, jejue, mas principalmente, meu querido, se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus pecados, diante desse Deus irado, que tem derramado a sua ira sobre essa nação, sobre essa terra, mas acima de tudo, Ele é um Deus misericordioso. E se você se arrepender, de fato e verdade, de todo o teu coração, Deus não rejeita o teu coração quebrantado. Ele vai te perdoar de todos os pecados. Em nome de Jesus Cristo. Fica na paz, meu querido. Deus te abençoe.